os Estados Unidos ultrapassam o total de mortes na pandemia da gripe espanhola. Houve 675 mil mortes na pandemia de um século atrás nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o total de mortes pela pandemia do coronavírus de 2019 passou de 676 mil, com média diária de mortes nos últimos 7 dias acima de 2 mil, que não acontecia desde o inverno no hemisfério norte. Como a população dos Estados Unidos na época era de pouco mais de 100 milhões de habitantes e agora são 331 milhões e meio, um de cada 150 americanos morreu da gripe espanhola e agora um de cada 500 morreu de Covid-19. A partir de novembro, os Estados Unidos voltam a aceitar a entrada de estrangeiros, inclusive brasileiros, desde que tenham a vacinação completa e teste negativo de Covid feito em até 72 horas no máximo antes da partida. O laboratório Pfizer e a empresa de biotecnologia BioNTech anunciaram o resultado positivo dos testes clínicos de sua vacina em crianças de 5 a 11 anos e vão pedir até o fim do mês a autorização à Agência Federal de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para uso emergencial. Mas 25% dos pais de adolescentes não querem vacinar os filhos e com as crianças provavelmente serão menos ainda. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou o fim das restrições em Auckland, o principal centro econômico do país, depois de 5 semanas de um confinamento rigoroso para conter um surto da variante Delta. Para o exterior, a Nova Zelândia continua fechada. No Brasil, o Ministério da Saúde concluiu a investigação sobre a morte de uma menina de 16 anos, que aconteceu uma semana depois que ela tomou a vacina da Pfizer. O Ministério não relacionou a morte à vacina, ela teve uma púrpura trombótica, uma doença autoimune que causa coágulos pelo corpo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que usou o caso para suspender a vacinação de adolescentes, não descartou a possibilidade de ser um problema ligado à vacina. Foi o único caso de morte entre 3,5 milhões de adolescentes vacinados até agora no Brasil. Queiroga, aliás, fez gestos obscenos para manifestantes em Nova York, onde o presidente Bolsonaro fala nesta terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue 200 mortes ocorridas num estudo sobre o uso da proxalutamida contra a Covid-19 realizado em Itacoatiara, no Amazonas. A notícia saiu no excelente blog da jornalista Malu Gaspar, no Globo. A comissão aponta os responsáveis pela pesquisa, acusa os responsáveis pela pesquisa de não cumprirem obrigações fundamentais, como pedir autorização e relatar as mortes num prazo máximo de 24 horas. Em 11 de março, o grupo de estudos anunciou uma redução de 92% nas mortes de pacientes de Covid com casos graves. O remédio chegou a ser apontado pelo presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo como cura para a doença. Se os números estiverem corretos, significa que deixaram morrer os pacientes que tomaram placebo, a substância inerte usada em pesquisas científicas para observar a diferença entre quem tomou e quem não tomou o remédio. Inicialmente foram relatadas 170 mortes, depois 178 e por fim 200. Com o recuo da pandemia, a Índia, a maior fabricante mundial, vai voltar a exportar vacinas no mês que vem, depois de atingir a meta de 1 bilhão de doses inoculadas, o que está previsto para a primeira semana de outubro. A Índia parou de vender vacinas ao exterior em maio, no auge de uma pandemia, no pico de uma pandemia, que foi o pior de toda a pandemia em qualquer lugar do mundo. Todos os leões e tigres do Jardim Zoológico de Washington pegaram o coronavírus e alguns apresentam sintomas como tosse e perda de apetite. Na Califórnia, os zoológicos estão vacinando os animais. O risco é que o vírus sofra uma mutação a infectar os outros animais e volte para a espécie humana como uma variante mais contagiosa e mais letal. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, é mais contagiosa que as anteriores. Fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua,
use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.